Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e vamos à nossa criptoanálise do dia 19 de junho de 2021. Vamos ver o que aconteceu hoje nesse dia de mercado de baixa nas criptomoedas. Nosso primeiro gráfico aqui indica, que houve uma redução na dominância do Bitcoin, mas isso não implicou, no aumento aqui da participação do Ethereum. Na verdade, a gente está tendo uma correção de preço aí no Bitcoin. No momento que eu estava redigindo aqui, ele estava atingindo, tinha recuperado um pouco, com 36 mil, mas depois ele voltou a descer e voltou lá para casa dos 35 mil, que foi a média que ele operou e que ele fechou o mercado na data, de ontem. Como nós podemos observar aqui nesse outro gráfico, pessoal, a queda do preço, ela foi aqui, deu uma boa acentuada e algum volume ainda foi mantido, Então isso pressupõe que pessoas entraram vendendo hoje, Novas pessoas entraram vendendo hoje. Então, a gente tinha sempre observado, aqui, por exemplo, a queda do volume e a queda do preço, E dessa vez a gente tem algum volume, Mas teve queda forte do preço. Então, isso é interessante para a gente perceber que realmente houve uma mudança de mercado hoje, com pessoas entrando vendendo criptomoedas, A gente percebe aqui uma boa negociação de ADA também, PNB recuperou alguma coisa e até o Ethereum voltou a negociar um pouco mais hoje, Então esse é um indício aí de que a gente está tendo um movimento diferente no mercado que a gente não tinha percebido nas semanas anteriores. Com relação aqui às novas carteiras aí, de novo baixa, carteiras ativas também baixa, aquelas carteiras com pouco, com poucos valores aí, aumentou um pouco a cobrança, o pessoal aproveitando aí para adquirir, com os preços baixos. Carteiras com valores médios também aqui, ó, subindo um pouquinho aqui a arrecadação, aumentou um pouquinho. E baleias aí, gente, olha aí, baleias paradas, gente, isso é um sinal aí para a gente tentar entender. No gráfico de atividade das corretoras, a gente percebe aqui, olha aí, gente, a quantidade de BTC que aumentou a entrada nas corretoras, Então aqui está o aumento do volume, que a gente viu no outro gráfico e ele se confirma nesse aqui. Um aumento de volume de entrada de BTC nas corretoras. Então, entrada de BTC para venda, Então, aumento ali de 78%, pessoal? E também, claro, um aumento de saída, o pessoal que está aproveitando para comprar, E está retirando BTC aí também. Então, a gente teve também aí um aumento de saída, Isso aí indica para a gente que alguma coisa diferente está acontecendo, pessoal? E claro, um dos indícios de que pode estar, indicando isso é que nós estamos chegando perto da chamada cruz da morte, que é o cruzamento das linhas médias de 200 semanas com as linhas médias de 50 semanas, do preço do Bitcoin. Então a gente poderá ter aí a chamada cruz da morte. Por que se diz que poderá ter? Porque das outras vezes que isso aconteceu, representou um momento em que uma queda veio acontecer a seguir, um processo de queda forte. Então a gente pode estar aí na iminência dos próximos dias, a gente está vendo acontecer a cruz da morte, e a gente poderá ver o que vai acontecer dessa vez, Se vai realmente ter mais queda depois da ocorrência da cruz da morte. Uma outra coisa que realmente pode ter afetado bastante hoje é a questão da China, ter mandado cortar a energia de 26 fazendas de mineração de Bitcoin. Então essa informação aqui realmente pode ter pesado, porque é um contínuo do que está acontecendo na China em relação, à posição da China em relação, às criptomoedas. Então, se por um lado, eles já começaram a instalar o yuan digital, começaram a colocar caixas eletrônicos para disponibilizar, os saques, a pessoa vai lá com o yuan digital, mas ela pode sacar em espécie. Então, tudo isso que está acontecendo na China, está contrastando com o que ela está fazendo em relação ao Bitcoin. Então, essa é uma postura que ela já determinou e que já foi dito por autoridades chinesas de que eles não iam permitir, que a bolha do Bitcoin avançasse. Então, realmente, isso pode ter um efeito no que aconteceu hoje no mercado, viu, gente? Esse talvez seja um dos fatos aqui mais importantes a serem observados. Isso nunca tinha acontecido na China, Eles nunca tinham mandado desligar mesmo, chegar e cortar a energia. E agora, então, isso aí está demonstrando que o que eles estão fazendo é uma postura, determinada a encerrar as atividades de mineração na China. Uma coisa que a gente tem que olhar aqui, pessoal,
E aqui uma notícia que eu acho bem interessante, né, que foi formado aquele conselho, né, dos mineradores de Bitcoin. E no primeiro momento, né, a notícia que saiu é que esse conselho iria atuar para conseguir, né, modificar a forma da mineração e também reduzir a pegada da mineração. Então a primeira ideia era essa. Só que agora a gente está vendo que a coisa não é bem assim, né? Então não há uma preocupação dessas pessoas em reduzir o impacto ambiental produzido pela mineração de Bitcoin, né? Então o que a gente percebe é que o que foi dito nessa reportagem, né, e a conclusão aqui, né, que na verdade, né, esse conselho foi simplesmente para proteger as pessoas, né, proteger o pessoal, né, o mainstream do Bitcoin, né, incluindo o senhor que deu a ideia esse, né, o baleia aqui, o Michael Saylor, né, uma das pessoas que está mais aí investindo em Bitcoin, e que quer ser aí um dos imperadores do mundo, né, e a partir do momento que o Bitcoin vai ser imposto, né, ele pretende, né, dominar o mundo. E o que a gente vê aqui dessa baleia, né, é que, na verdade, o conselho que ele, né, ele foi um dos idealizadores, é, na verdade, para proteger, né, o Bitcoin contra a mídia, né, contra as informações. Então, na verdade, eles querem fazer um lobby de informações para simplesmente, né, tentar evitar narrativas negativas que influenciem as políticas contra o Bitcoin. Então, na verdade, isso aqui, né, é um grupo de lobby que foi criado e, pelo jeito, não é nada voltado à questão ambiental, né? E isso demonstra claramente, e toda hora a gente acaba caindo nisso, né, pessoal? Que os maximalistas de Bitcoin, na verdade, eles são, né, os orcs, né? Eles são apenas, né, pessoas que estão ali para ganhar muito dinheiro e dane-se o resto. E para ter poder, e é isso que eles querem. Então a gente está vendo claramente o que é, né, a lógica dessas pessoas. Isso deixa bem claro para todos, né, para ninguém se enganar sobre isso, de que essas pessoas não são libertárias, né, e que essas pessoas, é, no máximo, são liberaloides, né, mas que são liberaloides que querem ter poder e querem mandar nos demais. E não estão nem aí para as outras pessoas e não estão nem aí para o meio ambiente, né? Então vamos aprender e vamos ver com quem a gente está lidando para saber, né? Porque o Bitcoin está caminhando para uma situação realmente, né, distópica. E isso é um exemplo bem claro disso. E aqui, né, um artigo que fala sobre essas falhas distópicas do Bitcoin, né? E claro, além dos problemas ambientais, tem o problema das taxas, né? Que também envolve mineradores. O custo das taxas, né, para você tanto comprar o Bitcoin como você enviar e depois a outra pessoa resgatar o Bitcoin e trocar de novo, se ela quiser transformar, né, em moeda fiduciária. Então você veja aí que são 3 movimentos que você precisa de mineração para isso acontecer e o custo que isso vai gerar para as pessoas, né? E a outra falha, que é a falha de você não ter uma estabilidade de valor, né? Que esse valor ficar variando, né? Como aconteceu, né? Tava $40.000 no começo da semana, agora está $35.000. Então, como é que você vai gerir custos? Você vai gerir sua empresa, você vai gerir, né, estoque, você vai gerir funcionários, pagamentos e preços que você tem que cobrar das mercadorias com base em algo que não tem nenhum tipo de estabilidade possível, né? Que na verdade, o que se mostra aqui nesse artigo, que na verdade isso é um ativo, mas é um ativo de especulação. Aqui mais uma reportagem interessante sobre um pesquisador aqui, né, que classificou como estúpida na decisão de se colocar o Bitcoin como uma obrigação, né, no El Salvador, tendo em vista todas as características, as vulnerabilidades, as fragilidades daquele país, né, que não vão trazer, segundo esse autor, vantagem nenhuma, né? Na verdade, foi só um fode do bem, só uma manipulação, né, de incentivo à ganância, o MIG, feita somente, né, para o contexto do momento, que na verdade não acrescenta nada, não muda nada, não vai trazer vantagem nenhuma, e na verdade até pode colocar em risco o Bitcoin, né? Colocar em risco porque uma vez que essa experiência não der certo, vai mostrar para todo mundo que não serve mesmo. Mas aqui, né, uma análise aqui dizendo que o mercado hoje realmente começou a sentir a presença, né, a iminência da cruz da morte, e por isso está pondo uma pressão aí, e a gente pode ver agora no final de semana, né, uma oscilação bem interessante de preços aí pela frente, né? Outra coisa importante que a gente tem que ver
E aqui é um gráfico sobre o mercado de ouro, né? Também aqui uma queda interessante no mercado de ouro, né? Então isso aqui está mostrando, né, pessoal, que como o ouro teve essa queda de 8%, né, tá tendo aí um sentimento de baixa no mercado, tudo isso aqui está sendo lido pelas questões que estão sendo colocadas a partir, né, da manifestação do Fed americano, dizendo que futuramente pode erguer as taxas de juros. Então isso torna, né, o dólar mais forte. O dólar hoje realmente teve uma pequena valorização também, o que implica, né, que ele está se fortalecendo e que se as medidas forem tomadas, né, esses ativos, seja os ativos de segurança, seja os ativos especulatórios, vão perder o seu sentido e aí vão perder valor. Aqui uma reportagem, né, gente, para a gente entender aí a distopia da coisa do Bitcoin, né? Olha aí, 350 bilhões de dólares foram adquiridos pelas baleias no mês passado. Então essa é a última notícia de hoje, apenas para, né, mostrar que realmente a acumulação, né, o Bitcoin está servindo aí para baleias e não tem como, né, imaginar que um dia isso aí vai ser uma moeda acessível a todas as pessoas de maneira descentralizada, porque ela está concentrada na mão dos mais ricos, né? E se pensar que a partir disso, né, ela vai servir para as pessoas fazerem trocas, como assim, né? Vai impor as pessoas fazerem trocas a partir daí? Então, realmente, não há nenhum sentido lógico no que está acontecendo, né? Se, por um lado, as pessoas estão fazendo hold, as baleias estão fazendo hold, né? Todos estão estocando, como é que isso vai servir, né, para a circulação de riquezas? Como é que isso pode substituir o dinheiro? Né? Então, não tem lógica esse raciocínio, né? Na verdade, a única lógica que existe nisso é de manipular o mercado para dizer, né, que está ganhando importância e para levar as pessoas a comprarem Bitcoin, que é o que aconteceu, né, para gerar uma falsa valorização, né, que é o que aconteceu após esse FUD do bem aí da El Salvador, e é o que, né, a gente vê, né, acabou o efeito dele, caiu o preço de novo, talvez algumas pessoas já até perderam dinheiro nessa, né, mas essa é a parte da manipulação, né, no mercado das criptomoedas que ainda existe, que ainda vai permanecer por algum tempo. Eu sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo.